Marcos capítulo 5. Nós já ouvimos falar de fé hoje aqui neste lugar. E nós continuaremos a ouvir, a falar e a ouvir a respeito da fé. Uma fé que transforma vidas, uma fé que muda conceitos, uma fé que transforma o mundo. Amém? Marcos capítulo 5, versos de número 25 em diante. Nos diz a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, ainda pior, ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Diga, sararei. Aleluia. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele, olhando ao redor para ver o que isto fizera, melhor dizendo, para ver a que isto fizera, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Amém, amados? Feche os teus olhos por um instante. Vamos agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Pai, nós te adoramos. Senhor, e te agradecemos por esta palavra. Aplica essa verdade às nossas vidas. Senhor, e que saiamos daqui todos nós, transformados pelo poder da tua palavra. Senhor, e que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. E que nós, meu Deus, vivamos por ela. Para que, Senhor, experimentemos de tudo que tu tens para nós aqui neste lugar. Pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E todo o povo diz... Amém, aleluia. Queridos, um toque de fé. A gente leu que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus, da fama que ele tinha. E é interessante que nós temos ouvido, escutado muito a respeito de pessoas famosas. Pessoas que são famosas, que lutam para alcançar esse status, mas que têm uma fama passageira. O pastor Derossi falou ainda há pouco que às vezes a pessoa passa por uma emissora de televisão muito grande, que a gente conhece, mas cai no ocaso. E aí ela envereda pelas drogas, lícitas ou não, e aí perdem tudo que tinha. Essa mulher, ela por 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue, uma hemorragia. E ela era uma pessoa posta à margem da sociedade. Ela não tinha amigos, não podia estar num lugar como esse, no meio das pessoas, porque era marginalizada, não podia se relacionar com mais ninguém, não tinha namorado, não tinha esposo, não poderia ter filhos, porque estava só. E por 12 anos essa mulher sofreu. Mas ela ouviu falar de alguém. E esse alguém que ela ouviu falar, a respeito dessa pessoa, eu quero te dizer, meu irmão, é a mesma pessoa que está hoje, nessa manhã aqui. Amém? E é esta pessoa que nós precisamos estar atentos à passagem, ou lugar onde essa pessoa estiver. Jesus. Porque
A gente ouve, mas às vezes não dá importância para o que se está ouvindo. Ouve-se a falar a respeito de alguém e não se quer saber quem é esse alguém, conhecer a esse alguém. E nós perdemos a oportunidade ou as oportunidades que nos são apresentadas para alcançar uma vitória ou muitas vitórias. Uma pessoa como esta mulher, fraca, perdia sangue consecutivamente, ouviu da fama de Jesus. E que fama era essa que esse homem tinha? Certamente essa mulher ouviu de que ele expulsava demônios, de que ele andava por sobre as águas, ouviu certamente dizer que ressuscitava mortos, que dava vista aos cegos, que fazia o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar. E essa fama, ela se espalhou e chegou até o ouvido daquela mulher. E é interessante que Jesus também expulsava demônios. E ele havia acabado de expulsar uma legião de demônios de uma pessoa. Quando chega alguém diante dele e clama para que ele vá até sua casa, impõe as suas mãos sobre uma criança que estava morta, porque tinha certeza, aquele homem, de que aquela criança teria vida de volta. E ele vai passando. E no meio de uma multidão, não sei quantas pessoas, mas muitas, certamente, e ele estava lá. E ela sabia, aquela mulher sabia que aquele homem, que Jesus, estava no meio daquele povo, no meio daquela multidão. E ela olhou e teve fé. Meu irmão, eu quero te dizer que a fé daquela mulher, ela fez toda a diferença na vida dela. A fé que aquela mulher tinha foi suficiente para mudar a história dela. E eu quero também te dizer, Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga, essa fé, ela precisa estar em mim e precisa estar em você. Ela precisa estar latente no nosso coração, para que nós tenhamos a certeza de que o que aconteceu com ela, com aquela mulher, também acontecerá comigo. Acontecerá com você. Irmãos, nós chegamos aqui no dia 7. No dia 8, melhor dizendo. A pastora está me lembrando ali. Nós saímos de Guaiú no dia 6, no dia 7, melhor dizendo, segunda-feira, às 6 e pouco da manhã. E chegamos aqui perto da hora do almoço de terça-feira. Dormimos na estrada. Mês de festa, mês de muita comemoração, muita alegria. E quando nós chegamos, 2 ou 3 dias depois, nosso filho foi hospitalizado. E nós, como pais, eu sei que você também é, tem muitos pais aqui, aquilo nos trouxe uma aflição, nos trouxe uma tristeza. Mas nós não tínhamos, nós temos certeza de que o Deus que está aqui nessa manhã, Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou sozinhos. Mas nós estávamos aflitos, angustiados até, porque o nosso primogênito, um homem saudável, 41 anos de vida, 2 filhos lindos, mas estava com uma infecção urinária. Foram mais de 6 dias no hospital, e a gente indo todos os dias. Mas uma coisa não mudou dentro de nós. A fé de que o Senhor o tiraria dali. E o tiraria plenamente curado.
a infecção foi debelada, existe uma outra situação que eu tenho certeza, Deus já curou. Deus já curou. Mas nós precisamos, amados, ter essa fé dentro de nós e não duvidar dela. Nós não precisamos, pastores, ter um segundo plano, um plano B, um plano C, D, seja lá quantos, um plano A. Não. A nossa fé tem que ser uma única, independentemente de planos. Tem que ser naquele que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Nós não podemos duvidar de que o milagre que aconteceu na vida daquela mulher também pode acontecer na minha. E desde o momento que eu fiquei sabendo da situação do meu filho, eu cheguei e disse: Senhor, eu tenho falado tanto aqui na tua igreja, isso lá na Bahia, de que tu és um Deus que cura, que opera milagres e maravilhas. Tu és um Deus que transforma maldição em bênção. E agora, eu estou precisando de um milagre na minha vida, na minha família. E agora, Senhor, faz acontecer, para que eu glorifique, para que eu exalte o teu nome. E me alegre mais ainda nisso. E aí chorei, clamei. Está completamente curado? Eu creio pela fé. Mas o tempo não é meu. A vontade não é a minha. O tempo é de Deus. E a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, é que vai se cumprir. Não tem como ser diferente, meu irmão. A vontade de Deus sempre há de prevalecer, porque Ele é rei sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano e nós não podemos esquecer da soberania de Deus. Estava essa mulher, depois de ter gasto as suas riquezas com médicos, buscando em lugares diferentes a cura para o seu problema, e não encontrou, e a Bíblia diz que ia de mal a pior o estado dela. Ela ouviu de Jesus e disse: olha, se eu tão somente tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. E aqui entra uma questão importante, amados. Jesus não estava sozinho, correto? Não estava só. Ele estava no meio de uma multidão. E ali, certamente, muitas pessoas encostavam nele, tocavam nele. E era natural, porque ele estava cercado por gente. E que estavam todos se locomovendo. Mas quando aquela mulher chega diante dele, ou melhor, chega por trás dele e toca nas suas vestes. Irmão, ela não pegou e puxou. Senão ele teria perguntado: quem puxou? Não é verdade? Eu não sei como é que ela tocou, se ela só chegou lá e encostou, se ela passou a mão, não sei. Mas uma coisa é certa, ela não chegou até onde ele estava com facilidade. Primeiro, ela estava debilitada, certamente. Depois havia uma multidão. E creio eu que ninguém abriu espaço para ela passar no meio dela, daquela multidão. Mas ela teve que sair, tocava num, de repente levava um empurrão de outro para poder chegar lá. Mas ela tinha fé que chegaria. Irmão, muitas vezes nós não alcançamos a nossa bênção, a nossa vitória, porque nós não olhamos para a solução. Nós focamos só no problema. Qual era o problema daquela mulher? Fluxo de sangue, 12 anos consecutivos, mas agora havia uma multidão que ela precisava enfrentar. Eu não sei, querido, qual é a multidão que você tem diante de você, na situação que você está vivendo. A minha eu sei. A minha necessidade eu sei. Mas a tua eu não sei, mas você sabe. Mas eu quero te dizer,
essa multidão que você está olhando, ela não pode ser um impedimento, ela não pode ser um empecilho para que você alcance a sua vitória. Posso ouvir amém? Não pode ser um impedimento, um empecilho. Ela tem que ser, para mim e para você, uma oportunidade para que nós exercitemos a nossa fé. A mulher foi, porque ela sabia, ela tinha certeza de que seria curada. Enfrentou aquela multidão, tocou na veste do Senhor. Ele sentiu? Mas ela não tocou na sua pele, na sua perna, no seu pé, só na roupa. Tecido tem vida? Não tem. Tem poder? Não tem. Mas aquele que estava coberto por aquela roupa, esse tem poder. E foi esse poder que, ao ser tocado aquela veste, saiu dele. Foi essa virtude que saiu dele e fez a diferença. Porque a Bíblia diz que naquele mesmo instante que Jesus foi tocado, que aquela roupa foi tocada, estancou-se a sua hemorragia. Naquele instante a mulher sentiu no seu corpo, está curada do seu flagelo. Eu quero te dizer, meu irmão, de repente você olha aqui e não vê com esses olhos naturais. Porque aquela mulher via com os olhos naturais. Sim ou não? Jesus ia passando no meio da multidão, ela via. Mas ela tinha fé de que aquele toque faria toda a diferença na vida dela. Ela tinha convicção disso. Essa é a fé que eu tenho para ter a certeza que meu filho já está curado. Agora, a vontade é de Deus. Mas está no meu coração essa convicção. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Então, essa certeza está dentro de mim, essa convicção está dentro de mim, assim como estava com aquela mulher. E eu creio que dentro de você também. Eu creio que dentro de você também. E Jesus para. De imediato ele para, se vira e pergunta: quem me tocou? Como é que você tem tocado no Senhor? Você tem certeza que tem tocado no Senhor? Não nas vestes, mas no coração do Senhor? Você tem visto o Senhor nas suas dificuldades, adversidades, aflições? Como eu tenho visto? Nós oramos e meu filho saiu do hospital. Não estava comendo, não estava dormindo, não sentia fome. Um homem forte, sempre gostou de academia. Mas a gente olhava e vivia pálido, emagrecendo, se sentindo abatido porque dizia que não tinha força, coragem para fazer nada. E agora a gente olha e vê o nosso filho comendo como ele comia antes, dormindo como ele dormia antes. Ontem a gente disse: meu filho, vai devagar, não coma tudo de uma vez só. Vai mais devagar. E nós felizes. Felizes por vê-lo fazendo aquilo. Meu irmão, a fé, que a Bíblia diz que move montanhas. Minha filha, para quem não sabe, a Jumara, ela é minha filha, ela é nossa filha. Ela orou por mim. E hoje uma irmã ainda falou a respeito disso aqui. Por 8 anos. Nunca pregou para mim, atendendo a um pedido que eu fiz para ela. Porque quando ela conheceu Jesus, nós éramos católicos e nós éramos ativos dentro da igreja católica. Perpétuo Socorro. E eu falei para ela: minha filha, vá, mas não tente nos levar. Você vai e nós vamos ficar por aqui. Você vai com o seu Deus, eu vou com o meu no fundo. Lá no final a gente se encontra. Olha só a sabedoria do homem. E ela por 8 anos orou, mas nunca ministrou a palavra para mim, em respeito e obediência àquilo que eu havia lhe dito, pedido.
Mas foram 8 anos orando. E ela tinha certeza de que um dia se cumpriria aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Que todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a ti, meu Deus. 8 anos depois, um homem que era beberrão, mentiroso, adúltero, traidor, que feria a família que mais amava, as pessoas que mais amava, magoava, teve um encontro com Deus. Porque a fé de alguém foi exercitada, foi praticada. E esse homem hoje está aqui, completamente transformado, completamente restaurado, uma família tremendamente abençoada, uma esposa que há 42 anos esse homem ama, mas nos últimos 15 anos, muito mais do que antes. Uma esposa que também exerceu a sua fé, exercitou a sua fé, porque uma época que na igreja, ela comprou 5 cadeiras, para cada um de nós uma cadeira. Eu não vim à igreja, mas ela disse, nesse lugar aqui, nessa cadeira aqui, eu verei o meu esposo assentado. Teve fé. É essa fé. É essa fé que eu e você, que nós precisamos ter. Mas não deixá-la do lado. Nós precisamos exercitar, nós precisamos praticar essa fé. Tocar no coração de Deus de uma forma diferente. Porque quando Jesus se virou e perguntou quem o havia tocado, é porque ele sentiu um toque diferente. Não é verdade? Todo mundo tocava nele, todo mundo estava ali. Quantos toques ele não lhe foram dados? Mas só aquele tirou dele, ou extraiu dele, poder ou virtude. Por quê? Porque foi um toque diferente. Talvez aquela mulher não quisesse que nem ele mesmo, Jesus, soubesse do que estava acontecendo. Talvez nem ela quisesse. Mas ela chegou por trás dele e tocou-lhe nas vestes. Quando Jesus vira, alguns dizem, seus discípulos até, espera aí, você está cercado, Senhor, de tantas pessoas, vê que a multidão te aperta, te empurra para lá e para cá, e tu dizes, quem me tocou nas vestes? Ele disse, não, esse toque foi diferente. É esse toque diferente, meu irmão. É esse toque que o Senhor espera de mim. É esse toque que o Senhor espera de você. E para quê? Para que a minha e a tua situação sejam transformadas. Para que nós alcancemos do Senhor aquilo que nós desejamos. Para que nós alcancemos do Senhor misericórdia. Quando ele toca naquela mulher, para o sangramento, ela sente o seu corpo curado, mas a cura não estava completa ainda. Não tinha se completado. E veja que ele para, se vira, a multidão deve ter ficado, quem é? Quem será? Quem foi? E aquela mulher ficou ali parada. Eu quero contar, rapidamente, algo que aconteceu comigo na década de 70. 75 especificamente, o ano, 75. Eu estava me apresentando para servir o exército, mas já era casado. E não queria servir. Eu era rimo de família, eu tinha um filho, que é esse ali, e tinha uma mulher. Quando cheguei lá depois de alistado, fui me apresentar, havia uma fila enorme, uns soldados do exército do lado, conduzindo a gente, e eu fui andando ali, cheguei e perguntei para uma pessoa, para um desses soldados. Falei, escuta, onde é que eu vou para eu dizer que sou rimo de família e que eu não quero servir, que eu tenho um filho e uma esposa para cuidar?
Eu preciso trabalhar. Aí ele disse, não, depois, não te preocupa não, que eu vou te dizer onde é, vou te levar e tal. E o tempo foi passando. E aí depois que acabou, para resumir, depois que acabou aquela fila toda, eu chego lá e me colocaram um A no braço. E eu perguntei para o cara, onde é que eu vou? Ele disse, olha, vai lá ali, chega ali, tu dobra a primeira porta. E eu cheguei lá, o rapaz, o cidadão que estava lá perguntou o que era, eu expliquei. Ele disse, mas agora que tu vieste, por que tu não vieste antes? Agora não tem mais jeito, você já está com o A no braço, esse A aqui está dizendo que você está apto a servir. Falei, mas eu entreguei, eu não posso servir, porque eu tenho uma família para cuidar. Ele disse, não, toma aqui uma relação, 30 documentos você tem que providenciar e me trazer em 10 dias, para que você seja dispensado. E eu fui correr para providenciar esses documentos. Consegui, entreguei, e no dia que eu fui chamado para me apresentar junto com um monte de gente, quando chega no final, o meu nome não estava lá. Tinha 3 mesas, assim, ou 4, e as pessoas foram andando, e quando chegou a minha vez, fui na primeira mesa, o cara, seu nome eu dei, ele disse, não está aqui, vai para outra, eu fui, não está aqui, vai para outra, eu fui, não está aqui, fui para outra, não está aqui, sobe naquele caminhão que você vai para a aeronáutica. Falei, não vou subir naquele caminhão. Por que você não vai? Porque eu não vou. Eu entreguei meus documentos, o que me foi pedido eu entreguei. E ele disse, mas você vai. Falei, não vou. E começamos ali a falar, vai, não vai. Chega um cidadão, o que está acontecendo? Eu não sei se foi major, o que foi, mas era alguém cheio de estrela lá. O rapaz disse, não, ele está dizendo que não vai subir no caminhão, estou dizendo para ele, o nome dele não está aqui, ele disse que entregou os documentos, mas o nome dele não está aqui. E ele não vai, não. E por que ele não vai? Ele falou, o estado civil dele aqui, casado. Aí o cara, casado, então é por isso que você não vai sim. Ele falou, não, dá excesso de contingente para ele. Eu nunca nem tinha escutado essa palavra. Dá excesso de contingente. Aí o cara deu o carimbo lá, aplicou ali, ele assinou, toma, vai embora. E eu saí dali andando, mas andando rápido. Quando eu cheguei do lado de fora, eu disparei gritando. E correndo, pulando, em direção ao ônibus para ir para casa. Feliz, alegre, que havia se dispensado. Aquela mulher, irmãos, ela poderia ter agido dessa forma, sim ou não? Poderia, estava curada. Estava com o seu sangramento parado. Mas ela ficou num lugar ali, todo mundo olhando para ver quem teria encostado ou tocado nas vestes do Senhor, e esperando quem iria se manifestar para saber por quê. A Bíblia diz que ela sai tremendo, cheia de medo, mas consciente do que nela havia acontecido, vai ao Senhor, se prostra diante dele e é verdadeira com ele. Atitude, ir até o Senhor, adorar ao Senhor, se prostrar ante a presença dele e adorá-lo. Isso é verdadeiro. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor, irmãos, e começamos com meia palavras. Senhor, eu pequei, mas foi só uma vez. Eu nunca matei, eu nunca roubei, mas eu menti uma vezinha só, sem consequência. E o Senhor está dizendo, seja verdadeiro. Conte, eu sei, mas conte tudo. Certamente ela disse, olha Senhor, eu sou marginalizada por causa desse fluxo, essa hemorragia, 12 anos. Eu não posso me relacionar com ninguém, não posso ir a uma praça, não posso ir a uma sinagoga, eu não posso conversar com ninguém, eu não posso ter marido, eu não posso ter filhos, eu não posso nada. Mas eu tinha certeza que se eu viesse até o Senhor, e mesmo que o Senhor não visse, tocasse nas suas vestes, eu seria curada. Fui eu que tocou, quem tocou fui eu nas suas vestes. E eu estou sã, olha para mim, agora. E o que o Senhor diz para ela? Filha, um lugar, uma palavra de carinho, de afeto, que não chama, não era comum, não era usual. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada do teu mal. Irmãos, o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você é uma atitude assim. Não importa, queridos, qual seja a circunstância. Não importa qual seja o impedimento. Não fixe
o seu olhar no problema. Não faça com que ele cresça em um tamanho, numa dimensão que não é verdade. Talvez seja só aos nossos próprios olhos. Mas olhe naquele que tem e é resposta e solução para todas as nossas aflições. Certa feita, a Bíblia narra que certa feita os discípulos estavam no mar. Jesus havia ficado orando. E os discípulos estão lá. E Jesus depois vai. Quando eles olham e veem aquela figura, a Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma. Tiveram medo. E ele diz, não, sou eu. E alguém falou, quem foi que falou? Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Pedro, sempre Pedro, o que cortava a orelha, o que negava Jesus, sempre Pedro. E ele diz, vem Pedro. Então vem. Pedro desce e olha para Jesus, fixa os seus olhos em Jesus e sai andando por cima da água. Eu imagino que se fosse eu, talvez não olhasse para trás, mas ia dizer, vocês estão vendo? Eu estou andando por sobre as águas. Mas aí Pedro sente o vento. E o que ocorre? Quando ele sente o vento, ele tira os olhos do foco e olha para a circunstância. É o que nós fazemos, amados, muitas vezes. Nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e começamos a olhar as circunstâncias. E começamos a dar importância a essa circunstância. O problema se agiganta diante de nós porque nós esquecemos o foco, o alvo e olhamos para o problema. E ele cresce tanto que nós nos sentimos, como somos mesmo, incapazes de resolver. Mas a solução está ali. E Pedro começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele chama, ele grita pelo Senhor, ele vai lá e pega. Eu quero te dizer, meu irmão, o Deus que sustentou, segurou, puxou Pedro daquela água, que não deixou com que ele morresse, é o mesmo que está aqui nessa manhã. Está dizendo, meu filho, minha filha, olha para mim, clama a mim, grita por mim, porque os meus ouvidos não estão tapados, não estão agravados. As minhas mãos, os meus braços não estão encolhidos, mas eu estou aqui pronto, vem. É esse Deus que está aqui. É esse que espera que nós exerçamos a nossa fé. É esse que quer que nós o busquemos, mas com interesse de coração. É esse que espera uma atitude como a daquela mulher. Não olhar para o problema, não olhar para a circunstância, não olhar para adversidades, mas olhar para Ele. Ter certeza de que, com um toque de fé, toda a nossa história muda. Toda a nossa vida muda. É Ele que está nessa manhã. Está esperando que nós pratiquemos a nossa fé, exercitemos a nossa fé e toquemos nele. De que jeito? Sendo obedientes, submissos, dependentes, rendidos a Ele, para tocarmos no coração do Senhor e termos todas as soluções que nós necessitamos para aquilo que nos aflige, para aquelas coisas que estão a nos causar dor, sofrimento, tristeza talvez. Você, meu irmão, talvez não esteja passando por isso. E glória a Deus se você não está. De alguma coisa, talvez esteja. Mas eu estou. E te digo, há uma tristeza no meu coração. Essa semana que se inicia hoje, nós estaremos viajando de volta para a Bahia. Nosso filho vai ficar 1.500 e poucos quilômetros distante da gente. Mas eu tenho certeza, irmão, de que o Deus que vai me levar,
em paz, em segurança, guardado sob a sombra das suas asas, está aqui cuidando do meu filho. Eu tenho certeza, meu filho. Eu tenho certeza, meu filho, que Deus já te curou. Eu dependo dele, você depende dele, nós dependemos dele. Mas ele é fiel e justo. E ele é que sabe que pensamento tem a meu e a teu respeito, meu filho. Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus te abençoe, meu amado, meu querido. Vamos colocar de pé, irmãos. Feche os teus olhos, agradeça a Deus. Peça a Ele para que essa fé que muda o mundo, que muda a nossa história, aumente dentro do nosso coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para gerar, se você não tem. A Bíblia não tem uma fé dessa. A Bíblia diz que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, é tão pequeno, você vai dizer para esse problema, sai daqui e vai para lá. E ele vai sair. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque não existe Deus como o Senhor. Nada é maior do que o Senhor. Não importa as dificuldades, não importam os problemas. Tu és sempre Deus, sobre tudo e sobre todos. Que essa palavra ministre aos nossos corações. Que haja, Senhor, solo fértil, a ponto, Senhor, dessa palavra se desenvolver, dar frutos. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém?